Para começar, uma coisa muito importante. Se você chegou aqui nesse vídeo através de alguma pesquisa no YouTube ou na internet no geral, de como vencer, de como superar a timidez, então, meus parabéns, você já deu o primeiro passo a ter uma mudança na sua vida. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês com propriedade e conhecimento de alguém que foi assim muito tímido. Demais da conta. Bom, eu sou o Wesley Araújo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveite e se inscreva aqui caso ainda não seja e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam precisar. Beleza? Antes de tudo, nós temos que saber que a timidez ela nada mais é do que o medo que nós temos do que as outras pessoas vão pensar ao nosso respeito. E esse medo, ele cria paranoias na nossa cabeça e a gente começa a pensar em situações que na maioria das vezes não são e nunca foram reais. Alguns estudos comprovam que de 70% a 80% das coisas que nós imaginamos nunca vão acontecer. Mas, por pensarmos nisso, isso se torna real aqui na nossa mente. Como eu disse aqui no início, eu era muito tímido. A gente sempre tem a ideia, a gente sempre acha que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Mas eu não conheço hoje alguém tão tímido quanto eu era. Pelo menos aparentemente. Eu tinha tanta vergonha, mas tanta vergonha, que quando eu ia para a igreja, por exemplo, me dava vontade de ir no banheiro. Era uma guerra interna, assim, um conflito dentro de mim, porque o banheiro ele ficava lá na frente da igreja, do lado do púlpito, né? Agora, diz pra mim, por que uma igreja vai colocar o banheiro do lado do púlpito? Parece que é pra ferrar os tímidos mesmo, né? Aí eu ficava observando o culto, ficava vendo ali o movimento e tal, vendo que ia lá na frente o pastor ou quem quer que estivesse falando na frente da igreja, pra ver a hora que eles iam pedir pra igreja orar. E aí ficava na minha cabeça assim, eu pensava, né? Se eles vão orar, então eles vão fechar os olhos. E aí essa era a hora que eu tinha pra ir no banheiro e voltar, tinha que ser muito rápido. Só que daí às vezes eu saía do banheiro e a oração já tinha acabado, né? Tipo, o cara orou muito rápido. Eu falei, caramba, né? Oração fast food. E aí pra sair do banheiro? Eu saí assim, com o olhão arregalado, assim, né? Nervoso, tremendo, tudo vermelho, suado aqui, né? Porque além de ser vermelho, eu era mais branco do que eu sou agora, né? Parecia o Gasparzinho, então ficava todo vermelho. Aí quando isso acontecia, né? Sempre tinha uma mané pra piorar a sua situação. Falava assim, né? Você tá com vergonha? Eu falava, não, cara, eu sou mutante, eu sei trocar de cor, né? Ou é reflexo da parede aqui. Esse é o meu nível de vergonha. Nunca nos meus maiores devaneios eu ia imaginar que um dia eu teria coragem de ficar na frente de uma câmera e gravar um vídeo. Eu perdi muitas oportunidades na vida por causa da timidez, coisas das quais eu me arrependo de ter deixado passar, mas que era necessário eu passar por esse processo. A minha mãe me colocou para fazer curso de desenho, né? Na época eu tinha até um certo talento para o desenho. Fiz 2 aulas e nunca mais eu fui. Me colocou para fazer capoeira, nunca dei o ar da graça na aula, futebol, até um curso gratuito de mecânica de carro e eu não quis ir. E olha, saber mexer num carro hoje em dia, né, seria algo muito bom e eu não fui. Eu sempre gostei muito de patins, né? Sempre gostei das pessoas que andavam de patins e meus pais compraram um para mim uma vez. E aí eu fui numa praça para andar. No meu primeiro tombo, eu nunca mais usei. E sabe por quê? Porque parecia que o mundo todo, o planeta inteiro estava rindo de mim. Mais uma vez, o medo, né, do que as pessoas pensavam ao meu respeito. Porque é exatamente isso o que a timidez ela faz. Nós temos a sensação de que tudo conspira contra nós. Às vezes você passa na frente de uma rodinha de pessoas, de amigos que estão conversando ali um assunto deles e eles estão rindo. Parece que estão rindo de você. É assim ou não é? E tudo isso só entre a minha infância e a minha adolescência, tá? Aí tem uma outra característica de uma pessoa tímida que, por sempre, né, ficar imaginando o que as pessoas pensam dela, acaba adquirindo ali uma mente muito fértil. E aí acaba, de uma forma paralela, imaginando como que seria a minha vida se eu não fosse tímido. Então eu me imaginava na minha mente
falando na frente das pessoas, para uma multidão, cantando, discursando, me imaginando ali sendo uma outra pessoa, uma pessoa mais descolada. Mas isso tudo ficava apenas dentro da minha mente. Falar em público, aí é você querer matar o tímido de infarto, porque algumas pesquisas elas apontam que as pessoas elas têm menos medo de morrer do que de falar em público. Que loucura isso aí, né? Bizarro, né? Mas acontece. E por fim, uma das últimas características de um tímido, isso geralmente acontece depois que começa a ficar um pouco mais velho ali na adolescência, a gente cria um casulo, uma casca, né, para nos proteger. E aí nós começamos a nos comportar de uma forma, de um jeito, né, que na verdade não somos nós. Eu, por exemplo, eu me fingia de chato, de metido, de arrogante, até mesmo prepotente. Só que eu não era nada daquilo. Só que foi uma forma automática que o meu cérebro criou para me proteger. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Cada um acaba criando ali a sua própria casca, o seu próprio casulo. Até que chegou um dia que eu cansei. Eu falei, não quero mais isso para minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso me libertar desse mal. E esse foi o primeiro passo para uma mudança, que é eu não me conformar com aquela situação. Sair dessa aparente zona de conforto, né, já que a gente acaba se acostumando, se conformando com aquilo, e ir para cima e enfrentar os nossos medos. A própria Bíblia ela nos ensinou isso, que nós devemos enfrentar os nossos medos. Lá em Tiago 4,7 fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quer dizer então que a timidez é do diabo? Bom, tudo que rouba, tudo que mata e destrói pertence a ele. Agora, no início desse versículo aqui de Tiago 4,7, diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sem ele, nós não conseguimos absolutamente nada. Precisamos sim da ajuda de outras pessoas, obviamente, mas Deus é sempre o primeiro. Foi então que eu participei de um encontro, né, um retiro espiritual intensivo ali de 3 dias, e lá eu tive realmente um encontro com Deus. Eu tinha 18 anos na época, sempre fui cristão, nasci em berço evangélico, graças a Deus por isso, mas isso não significa que eu conhecia Deus de verdade. Por isso que lá em Jó 42,5, Jó mesmo disse que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o contemplavam. Afinal, ele passou por um processo muito duro, muito difícil, que o deixou mais forte e assim ele teve uma experiência mais vívida com Deus. Aí nesse encontro eu pude conhecer o poder e a majestade de Deus e também de me conhecer melhor, de entender as minhas limitações e aquilo que eu precisava mudar. Só que o interessante é que Deus ele não tirou a minha timidez. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele trabalha de formas misteriosas. Ele, na verdade, ele fortaleceu a minha fé e coragem para poder enfrentar o meu medo. Ninguém é 100% extrovertido. Todo mundo tem um nível, um grau de timidez. Mas a diferença é que nós não nos deixamos ser dominados pelo medo e pela timidez. Vai dar medo de falar em público ou qualquer outra coisa que a vergonha te impede hoje? Vai! Mas mesmo com medo, vai lá. A questão aqui é a minha e a sua escolha. Ou nós deixamos o medo nos engolir, ou engolimos ele. Por isso, eu posso te garantir, com propriedade de causa, que é possível sim vencer a timidez. Mas para isso, precisamos reconhecer a nossa fraqueza, não se conformar com a situação e ir para cima, enfrentar os nossos problemas. Nos dias de hoje existem ainda coisas que na época não tinham, que agravam ainda mais, que contribuem ainda mais para fortalecer a timidez, como as redes sociais, por exemplo. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil o meu testemunho para vocês. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.